Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, minhas amigas, também do site de Araraquara, nós estamos num outro programa, protagonista da história de número 83. E hoje nós vamos trazer Edinho Silva, o deputado que tem como crédito a amizade com o presidente Lula e por causa disso, essencialmente, literalmente por causa da relação de amizade, o Edinho conseguiu muitos milhões para a transferência dos trilhos para Tutóia. Obras para outubro, mas surgiu um problema, um entrave, o prédio das oficinas. É algo magnífico para a nossa cidade, mais 60 milhões a fundo perdido do governo federal para que a gente possa construir as oficinas e criar as condições para que não haja nenhuma composição, mas percorrer no centro da cidade, tirar definitivamente o pátio de manobras dali. Então, nós teremos as obras dos trilhos sendo entregues e também agora, com essa notícia da ministra Miriam Belchior, ministra do governo da presidenta Dilma, nós teremos mais 60 milhões para transferir também as oficinas. O empresário do setor imobiliário e político, Miguel Ted Neto, na última sexta-feira, dia 3 de maio, ele faleceu em São Paulo aos 87 anos, em consequência de um AVC. Nós teremos um pouco do que foi a magnífica vida, a magnífica trajetória do nosso protagonista, Miguel Ted Neto. Polese, eu espero que Deus me conceda uma bênção de poder morrer trabalhando. Eu espero que Ele me conceda uma bênção de que quando eu tiver que morrer, eu caia morto na minha mesa de trabalho. Adoro o que eu faço. Jesus te ouviu e levou para o Pai a sua solicitação. Você morreu trabalhando. Só que tem um reparo. O que é a morte? Será que você realmente teve uma morte ou apenas a sua vida mudou de dimensão? Esse é um detalhe muito sério. Vamos falar sobre o Ted Neto na programação de hoje, lembrando o que ele nos disse num programa de algum tempo. A vida é de inspiração e transpiração. O São Bento, em 2 palavras, faz uma pregação: reze e trabalhe. Não basta sonhar. Você tem que trabalhar, você tem que correr atrás do seu sucesso. E agora as mais da semana. A Prefeitura de Araraquara cede área para acolher moradores de rua. O prefeito Marcelo assinou permissão de uso de 1.000 metros quadrados no bairro dos Machados, para a Associação São Pio. O deputado da região de Araraquara ressalta apoio à presidente Dilma a respeito do seu esforço para micro e pequenas empresas. Edinho Silva compareceu à posse da diretoria da Associação Comercial de São Paulo. O governador Geraldo Alckmin discute reforma do ICMS com a bancada e lideranças sindicais. O deputado da nossa região, Roberto Massafera, defendeu mudanças para evitar desindustrialização de São Paulo. O chefe do executivo araraquarense recepciona integrantes do Exército Brasileiro que atuam em Ribeirão Preto e Araraquara. O nosso tiro de guerra é bastante inclusivo e presta serviço aos jovens. Beto pela Fé, 48 anos, conseguiu o segundo posto na ultramaratona de 12 horas na Praia Grande e foi recepcionado com muita festa. Um exemplo de fé na musculatura sempre estimulada. O 13º BPM do Interior, sediado em Araraquara, informa que as unidades militares da região recebem doação para a campanha do agasalho. Roupa boa, a gente doa.
Virada Cultural de Araraquara, sendo aguardada com muita expectativa também em nossa região. Dias 25 e 26 deste mês de maio, com programação gratuita. Uma programação de gabarito, grandes artistas, uma iniciativa cultural do governo de São Paulo que você não deve perder. O Douglas Silva, que é assessor de imprensa do governo de São Paulo, está enviando e-mail à nossa redação agradecendo o destaque dado à Secretaria de Gestão Pública em nome do secretário Davi Zaia. E ele agradece, mas também pede um reparo. Ao invés de 350 mil procedimentos do Poupa Tempo, foram 350 milhões de atendimento. Ok? Páginas online, vídeos e TV na plataforma Tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara, comprometido com a aspiração popular. Eu sempre, nesse período de 34 anos, eu entendo o seguinte: você tem que fazer do teu trabalho uma família. E é assim que eu faço. Porque, na verdade, a gente passa mais tempo junto do que nas nossas próprias casas. E se nós não tivermos um ambiente familiar, que eu faço questão de mantê-lo, fica difícil. Então a gente tem que ser muito afetuoso. Não existe aquela de patrão, não existe patrão. Existe nossa equipe de trabalho, nossos companheiros de trabalho. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. O Dr. Miguel Tede Neto, ele nasceu em Rincão, quando Rincão era distrito de Araraquara. Foi ferroviário, mas foi muito mais. Eu nasci em Rincão em 1926. Não havia ginásio no distrito de Rincão. E eu, para poder fazer o curso ginasial, porque fiz o curso primário em escola pública e o ginasial também em escola pública, eu precisava viajar para Araraquara. E viajava diariamente por um trem que saía às 6 horas da manhã de Rincão, vinha para Araraquara, fazia o ginásio e voltava para a estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e ficava aguardando até praticamente às 6 horas da tarde para poder retornar a Rincão. Eu já trazia os 2 lanches, me alimentava com os 2 lanches. Os guardas da ocasião, verificando aquele menino que estava plantado na estação para poder retornar num trem de passageiros, passaram a me ajudar. Então eles fizeram, embora não fosse permitido, fizeram com que eu entrasse clandestinamente em um outro vagão e eu retornava bem cedo, praticamente 2 horas da tarde, 3 horas eu estava na minha casa de volta, graças à bondade dos guardas e dos ferroviários. Formado advogado, estava no fórum um dia, chegaram os ferroviários para dizerem que eles não se conformavam com a diferença de tratamento entre os ferroviários da Estrada de Ferro Araraquara e os ferroviários da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Queriam fazer uma greve pacífica, ordeira, reivindicando essa paremia, essa igualdade, essa isonomia de tratamento entre ferroviários da Companhia Paulista e da Estrada de Ferro. E foram informados por antecipação que possivelmente a polícia teria de extrema dureza sobre eles e que haveria até pancadaria para impedir que eles fizessem a greve. E me pediam que fosse ajudá-los para que isso não ocorresse. Eu de início mostrei que estavam batendo em porta errada, porque como advogado-chefe do Serviço Jurídico da Estrada de Ferro Araraquara, jamais em tempo algum eu poderia participar de qualquer que fosse a forma da greve. Mas eles insistiram e eu não resisti, porque o meu coração falou mais alto do que qualquer interesse meu e a possibilidade de eu ser demitido porque precisava do emprego para manter minha família. E eu me rendi a eles e disse que iria estar lá, sem participar da greve, mas para ajudá-los
conversando com o comando da polícia para que não houvesse agressão. Infelizmente foi inútil. A pancadaria começou e eu não tinha outro caminho senão apanhar junto com eles, e ficamos juntos lá, todos os ferroviários da região de Araraquara, da Companhia Paulista. Não adiantou nada, porque eu falei para eles, vamos nos reunir, e logo que o trem chegar, que o trem que nós tínhamos que parar em Araraquara, vamos nos reunir na frente da locomotiva, encher os trilhos de ferroviários, e eles não vão ter como sair com esse trem. Dito e feito, ficamos todos lá. Na hora da partida do trem foi dado o primeiro apito, o segundo apito, e o maquinista não teve como não tocar o trem sob pena de fazer uma mortandade. Vendo que não havia jeito, a polícia resolveu partir para outro sistema. E eu fui avisado que os policiais tinham ido buscar bombas de efeito moral e de gás lacrimogênio. Como nas minhas aulas de medicina legal do professor Almeida Júnior, eu tinha estudado profundamente isto e sabia do efeito que essas bombas fazem, eu pedi que comunicassem a todos que ficassem olhando em mim. Porque quando a bomba explode, é uma explosão muito alta, muito grande, e apanhado de surpresa, não há cidadão que fique parado no lugar. É um esparramo total, porque a explosão aterroriza mesmo. Falei, se vocês virem que eu não vou sair do lugar, é porque não acontece nada. É só o efeito do barulho. Previnam todo mundo. Se eu correr, vocês correm. Se eu não correr, fiquem todos na frente da locomotiva que nós vamos vencer essa parada. Eu estava revoltado com a pancadaria também e porque achei que era uma injustiça. E eles seguiram a risca, Polese. Uma bomba atrás da outra. E ninguém arredou o pé. E eu tinha sugerido a eles também que pedissem leite e lenços molhados com água para molhar nos olhos, para diminuir o efeito do gás lacrimogênio e da intoxicação. Providenciaram tudo e o trem ficou parado em Araraquara e os ferroviários saíram vitoriosos nessa batalha. O garoto, a fim de abrir horizontes, ele busca o conhecimento em Araraquara e multiplica o seu saber e se agiganta na região de nossa Morada do Sol. Ele aprendeu a conhecer e a admirar o seu povo, e esse povo aprendeu a conhecê-lo e a admirá-lo. No contexto da prestação de serviço à comunidade, um belo dia, Miguel Tedi Neto foi convidado pelo seu Coelho para presidir a Beneficência Portuguesa, onde a sua esposa Maria Alice Lia exerceu uma missão preponderante. Eu fui escolhido de uma forma inesperada e jamais podia imaginar. O senhor Coelho, que era um cidadão respeitabilíssimo na Beneficência Portuguesa, me procurou certa manhã em casa, dizendo que a Beneficência estava numa situação dificílima, pré-falimentar, se mantendo com muita dificuldade, e ele achava que eu devia ser o presidente da Beneficência. Não sei porquê, de onde ele tirou isto. Não tenho a mínima noção disto. E ademais disso, seu Coelho, eu sou filho de libaneses, sou filho de árabes. Os portugueses não vão admitir isso jamais, seu Coelho. Não, eu garanto, o senhor precisa aceitar. E eu pedindo prazo e ele retornando, até que ele disse, olha, já falei com o Felipe do Dias Martins, lembra do Felipe? Lembro do Felipe. Do Dias Martins. Já falei com o Manuel Rodrigues, que também manda e remanda lá. Todos aceitaram, apoiaram minha ideia. O senhor vai aceitar, o senhor vai ser presidente da Beneficência, quer uma minoria queira ou não queira. E eu aceitei. E foi assim que eu fui parar presidente da Beneficência Portuguesa e fiz tudo um grande que estava momento, no meu alcance, auxiliado pela minha abençoada mulher, a Maria Alice, que se desdobrou e fez tudo para que a Beneficência pudesse progredir e chegar onde ela chegou. E falando da minha mulher, eu quero dizer que eu tenho a concepção, o Polese, que a mulher é obra-prima da criação divina.
A mulher é tudo na vida de um homem. A Maria Alice na minha vida não foi 90% ou 99%, foi 100%. E se eu cheguei aonde eu cheguei, eu devo muito a ela, principalmente pelos filhos que ela me deu e pela educação aprimorada que deu a eles, todos vitoriosos, todos cidadãos que honram a pátria e servem o país. Alguns pronunciamentos quando deste programa original, com a presença física do Miguel Ted Neto, todos usaram o presente. Você está, o senhor está, o pai está, o avô está. É este presente que nós entendemos como necessidade de sublinhar, porque aí a dor fica menor. E a gente entende que Ted Neto teve um detalhe. Ele foi um pouquinho antes de todos nós. A família, a maioria da população de Araraquara, toda a região, nós acreditamos na sequência da vida. Ted Neto continua vivo noutra dimensão. Ele merece essa homenagem não só pela pessoa íntegra e honrada que sempre foi, mas também pelos relevantes serviços que ele sempre prestou para a sociedade de Araraquara. Aprendi muito, né, com tudo que ele, com a forma com que ele, a forma dele trabalhar, com honestidade, capacidade. Então, e assim, o Dr. Ted é uma pessoa que batalhadora, uma coragem totalmente fora de série. Dr. Miguel Ted Neto, gostaria de agradecer o privilégio de poder compartilhar da sua amizade, pelo menos nesses últimos 15 anos. Agradecer a oportunidade, os conhecimentos, como profissional, como pessoa, e dizer que se eu melhorei um pouco foi a partir do momento que eu comecei a conviver com o senhor aí, como profissional e como pessoa. Muito obrigado. O Dr. Ted, não só para mim, mas com todos da família, ele é considerado um vencedor. E talvez a sua grande batalha foi travada mais recentemente, quando há 10 anos praticamente ele perdeu a visão e não se entregou. Passou a usar um computador com um programa específico para os deficientes visuais poderem adentrar a internet, acessar a internet, e com isso pôde voltar a estudar. Ele é considerado pela família toda, por todas as pessoas com quem ele trabalha, um exemplo de vida. Para mim, é uma honra, uma satisfação ser filho dele. O senhor é um exemplo de homem de família e um exemplo de homem trabalhador. Espero um dia poder chegar aos pés do senhor. Vô, te amo. Um beijo do seu neto e afilhado. Muito obrigado para ele e agradecer a Deus por ter a oportunidade de poder trabalhar com ele e aprender com ele. Um beijo, vô, te amo. Oi, pai, aqui é a Lili e a TT. A gente está aqui para falar que tem muito orgulho de fazer parte dessa família que você formou. Um beijo, pai. Um beijo, vô. Nós tivemos pessoas que trabalharam diretamente, que viveram a miúde com o Dr. Miguel Ted Neto. E todos eles deram um testemunho de amor, de carinho ao nosso doutor. Uma vida brilhante, notável, diferenciada, eis que subordinada sempre ao maior interesse da coletividade. Falar mais sobre Dr. Miguel Ted Neto torna-se desnecessário. A sua folha de serviços, que todos conhecemos, fala bem mais alto. Apenas um retoque. Ele ganhou talentos gratuitamente do nosso Deus, para quem ele fez aquele pedido especial. Foi um bom banqueiro, multiplicou ao servir a sua gente. Quanto mais ele deu, mais ele recebeu. Obviamente, deixa uma saudade física extraordinária. E o bálsamo certamente virá, porque podemos vê-lo pelas obras e senti-lo em cada esquina desta morada do sol que ele tanto amou e que ele trabalhou como nunca.
Ted Neto. Foi um privilégio conviver consigo. Até qualquer dia, meu amigo leal e muito especial. Começaram a chegar as primeiras crianças, eu tive um trabalho muito sério comigo. Eu queria levar todo mundo para minha casa. Então, era tão grande, era tão prazeroso você chegar àquelas crianças que eu precisei até arrumar um psicólogo para mim, que não era para mim aquilo, que eu tinha que tomar conta dele por um certo período. Mas foi difícil, porque o amor é muito grande. Mensagem da Leliana Serafim, diretora do Colégio Progresso, com festividades ligadas ao 89º ano de vida deste estabelecimento voltado à educação ampla e que prioriza a felicidade de se conviver em comunidade, respeitando-se valores humanos. É a cidadania plena, a grande alavanca dos que fazem sucesso por esse mundo afora. Com muito gosto, a gente vai ouvir a diretora, professora Leliana, diretamente da ABB, onde as crianças alegremente participaram de mais uma programação do TIP. O mês de maio, para nós do Colégio Progresso, é um mês muito especial. E hoje, um dia ainda mais especial, que traz uma alegria muito grande, porque nós estamos aqui no Clube da ABB com os alunos de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1, onde acontecem as gincanas do TIP, que é correspondente à faixa etária deles. Também nós temos durante todo o mês de maio, durante as aulas de Educação Física com os alunos de Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio, o torneio entre turmas, sempre voltado ao esporte, mostrando o quanto o esporte pode ajudar na cooperação, no respeito, no companheirismo, sempre desenvolvendo nos alunos este espírito. Neste sábado, teremos a comemoração do Dia das Mães, uma festa onde mães e filhos podem se confraternizar ainda mais e estreitar ainda mais os seus laços de carinho e de amor, que já são fortes, mas que com essas comemorações se estreitam ainda mais. Também nós teremos no dia 23 a festa de aniversário. Todos são convidados, não só alunos e familiares, mas todos da cidade de Araraquara, porque o colégio, como parte da história, quer abrir as suas portas para receber todos nesta comemoração de 89 anos. Logo no dia seguinte, no dia 24, nós teremos a missa em ação de graças. Agradecer a Deus por toda a vida, por toda esta alegria que brota de cada criança, de cada família que convive conosco no colégio. No dia 25, nós encerramos a gincana, o TIP, no sábado de manhã, com a participação dos alunos, de suas famílias, ajudando na realização de provas. No dia 26, o nosso passeio ciclístico. Também nós queremos abrir espaço para que todas as pessoas que queiram passear de bicicleta num momento saudável, num momento alegre, num domingo de manhã, onde nós podemos ainda mais, além de cuidar do nosso físico, estreitar o nosso laço de amizade e construir mais um momento agradável em comemoração ao aniversário. Toda essa festa, toda essa alegria faz com que a gente agradeça todas aquelas pessoas que fazem parte dessa nossa história. História de sucesso, história de conquistas, mas acima de tudo, uma história de muita vida, de muito amor, de muita dedicação, de muito cuidado. Após a mensagem do Jornal Imparcial, aquele pessoal maravilhoso que é dirigido pelo José A.C. Silva, a palavra do deputado Edinho Silva, sempre sobre os trilhos e também sobre a Santa Casa. Dois pilares que chamam a atenção de toda a nossa gente. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Deputado Edinho Silva,
Qual a questão sine qua non para a saída definitiva dos trilhos ferroviários do centro de Araraquara? Toda a manutenção hoje é feita ali do lado do centro de eventos, né, onde o povo de Araraquara conhece como os pavilhões da Facira, né? Ali, toda a estrutura das oficinas, elas estão localizadas naquele local. Então, as composições que vão necessitar de manutenção, elas vão continuar cortando o centro para chegar até as oficinas. Por isso que nós nos empenhamos para que esse recurso, o recurso das oficinas, para que ele viesse e nós pudéssemos resolver esse problema, construir as oficinas no pátio de manobras lá em Tutóia, para que nenhuma composição mais percorra o centro da cidade, liberando aquela área, né, para que a gente possa iniciar o debate de ocupação daquela área. Aquela área é do governo federal, é do Ministério do Planejamento também. Nós temos que abrir um debate, governo federal, de como nós vamos ocupar aquela área, mas já vamos acabar com os riscos de acidentes, com a poluição, né, auditiva provocada pelos trens, né? Enfim, vamos, no meu entender, provocar a maior intervenção urbana da cidade de Araraquara, que é a retirada dos trilhos e a construção do novo contorno ferroviário. Todo mundo internava na Santa Casa, todos. Era o pessoal do meio rural, era o pessoal que não tinha nenhum seguro-saúde e o pessoal que tinha dinheiro e pagava como médico, como atendimento particular, privado, né? Foi uma época boa. Um detalhe que salta aos olhos é essa obra enorme, oficinas para manutenção das máquinas, carros, vagões ferroviários. Tudo isso vai ficar pronto até outubro, nobre deputado? Tem dois modelos. O primeiro é o DENIT licitar. Nós não vamos entregar até outubro se o DENIT licitar, porque até você publicar edital, abrir os prazos obrigatórios por lei, nós vamos, com certeza, entrar em 2014. Mas o que o DENIT pode abrir mão, segundo o Ministério do Planejamento, o DENIT abre mão da obra, a LL executa a obra, porque ela não precisa licitar, e depois o governo faz um encontro de contas com a LL, repassando para a LL esses recursos. Com o Parque dos Trilhos, não dá para se pensar em ter um metrô de superfície? Olha, dá. E acho que, inclusive, é uma possibilidade. Não agora, porque se nós abrirmos esse debate agora, de mantermos ali, né, um ramal, eu penso que é melhor nós concluirmos a obra dos contornos, né, do contorno mais o pátio de manobras, construirmos as oficinas. Na hora que nós estivermos remanejando toda a estrutura para Tutóia, abrir o debate para manter pelo menos um ramal. Eu acho que nós deveríamos abrir um ramal propondo um trem turístico dentro do parque. Porque, Polésio, o que é importante para nós? Tudo na vida é importante ter planejamento, né? Eu penso que dentro de um planejamento para Araraquara hoje é a retirada dos trilhos do centro da cidade, a construção do novo contorno, que as obras estão bem avançadas agora, a transferência das oficinas. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é nós debatermos que essa área, o município possa participar da sua destinação, porque essa área não é do município. Ela é do governo federal, porque ela é uma área que pertencia à FEPASA, que foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal, que na extinção da rede, todo o patrimônio da rede foi transferido para o governo federal, para o Ministério do Planejamento, que é quem cuida do patrimônio da União. Então nós temos que abrir um debate do governo federal para que a gente possa opinar na destinação dessa área. Esse é um outro debate. Então, primeiro vamos retirar os trilhos e as oficinas, liberar totalmente Araraquara do tráfego de locomotivas e vagões. Ponto. Resolver um problema grave, fim de atropelamentos, de acidentes, de poluição, né, do transtorno que a população vive. Segundo passo, abrir o debate sobre a utilização da área. Eu defendo, desde que eu era prefeito, que essa área seja utilizada para um grande parque linear, onde você pode, inclusive, fazer uma parceria público-privada, onde você ceda uma parte para comércio de baixo impacto, uma parte da frente, de frente para a via expressa, e a parte do fundo, você constrói uma outra perimetral, portanto, uma outra via,
e você cede para finalidade residencial também, com poucos andares, portanto, que não permita uma verticalização absurda. Por que isso, Polé? Se nós fizermos isso, a iniciativa privada constrói o Parque dos Trilhos. Por quê? Você cede um pedaço da área para construção de residências, um pedaço da área para construção de empreendimentos comerciais, e em troca dessa concessão, o empresário que vai explorar essa área, ele constrói uma faixa de trilhos. Então, é uma faixa do Parque dos Trilhos. Então, você pode construir um parque sem utilizar um centavo do dinheiro público, só fazendo parcerias. E eu sempre defendi isso porque, se você fizer um parque daquele tamanho, de 1 milhão de metros quadrados, sem você pôr atividade ali dentro, a tendência de virar um local ermo, utilizado para criminalidade, é muito grande. Se você tiver residência, se você tiver atividade comercial, portanto, uma pequena faixa comércio, uma pequena faixa do fundo, residência e o parque no meio. Inclusive, vai ser tanto a residência como a parte comercial vai ser super valorizada, porque você vai estar em harmonia com um parque linear, que ali tenha quadras, que ali tenha pista de skate, tenha ciclovia, tenha pista de caminhada, área de lazer. Então, é um grande projeto. Isso eu tenho na minha cabeça desde a época que eu era prefeito. Se nós conseguirmos isso, que o Ministério do Planejamento nos autorize a fazer uma intervenção desse porte, Polese, nós vamos dar o segundo passo da nossa proposta. E qual é o terceiro passo? É brigar para que a gente mantenha um ramalzinho no meio do parque. Acho que nós temos que segurar esse ramal com o discurso de um trem turístico. O programa de hoje foi bastante especial. Com o Edinho Silva, a gente acabou de tratar de 2 setores importantíssimos, de grande importância mesmo para o nosso futuro, para a nossa gente. E um outro aspecto que nos chamou a atenção. E o coração vai guardar todas as imagens. A presença de Miguel Ted Neto. Como eu converso sempre com o Pedro Augusto Lia Ted. Pedrão, e o doutor, como é que vai? O doutor. Doutor, sim. Miguel Ted Neto. Ele continua vivo no coração da nossa gente. Senhor, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração, por este espaço nobre com assuntos de grande importância para a nossa gente. E até a próxima.